Ora, boa tarde, seus ouvintes. O nosso candidato de hoje é o Sr. Engenheiro José Carlos Pereirinha Rodrigues, que é o candidato à Câmara Municipal de Vozela pela Coligação Democrática Unitária, CDU. Tem 66 anos de idade, é natural de Carvalhal de Vermelhas, residiu em Alfornelos, Amadora, hoje está aposentado dos Correios de Portugal e passa mais tempo agora na sua localidade de naturalidade, em Carvalhal de Vermelhas. Foi membro da Junta de Freguesia da Brandoa e de Alfornelos e também da Câmara Municipal da Amadora. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Boa tarde. O Sr. Engenheiro residiu durante bastantes anos e fez a sua vida profissional na região da Grande Lisboa. Está agora mais pela sua terra natal, é candidato à Câmara Municipal de Vozela. O Sr. Engenheiro tem já feito um diagnóstico da realidade do Conselho, Sr. Engenheiro? Sim, eu, apesar de trabalhar, como disse, na região de Lisboa há muitos anos, acompanhei sempre o desenvolvimento do Conselho de Vozela e, portanto, tudo o que se passa em Vozela, porque vinha cá frequentemente e tinha cá família e, portanto, acompanhei, nunca estive ausente totalmente em espírito do Conselho onde nasci. E, Sr. Engenheiro, o que é que me diz hoje do Conselho? Como é que se apresenta o Conselho, Sr. Engenheiro? Olha, é um Conselho com algum desenvolvimento desigual, designadamente na questão de algumas questões que são importantes para a qualidade de vida das aldeias, das freguesias, como, por exemplo, a rede viária, né? Porque normalmente as freguesias mais periféricas são mais esquecidas, têm menos população e, portanto, dão menos votos. E, portanto, normalmente os poderes autárquicos esquecem um bocadinho. O caso da minha, por acaso a estrada viária foi beneficiada há um ano, mas ainda há algumas que eu conheço, por exemplo, Fornelo do Monte, que não tem uma rede viária, digamos, condigna. Depois há outros problemas também. Mas é mais em termos de rede viária, Sr. Engenheiro, é mais entre a sede do Conselho e as freguesias. Exatamente. E em relação ao exterior, Sr. Engenheiro, o Conselho está bem servido, sim? Sim, nesse aspecto não está mal, não acho que não está mal. Não está mal. Temos a questão das portagens, que nós somos contra, como sabe, né? Que de facto não se justificam, porque, portanto, as pessoas precisam de se deslocar e nós devemos fazer tudo para que as pessoas residam no Conselho, embora até por vezes possam trabalhar a alguma distância, mas se não tiverem que portar portagens, facilmente se deslocam mais facilmente aqui do que, por exemplo, de Sintra para Lisboa, com aquelas filas intermináveis de trânsito. E tem-se notado já, Sr. Engenheiro, esta questão das portagens, tem-se notado na vida dia-a-dia da população? Sim, eu suponho que sim, porque as pessoas depois ou vão pelas estradas secundárias ali e, portanto, demoram mais tempo, ou têm uma despesa acrescida na sua deslocação diária. Para além da questão viária, Sr. Engenheiro, o que é que... Há outro problema que é importante, que é o abastecimento de água. Não está mal de todo, mas há algumas localidades que têm períodos de carência, né? Normalmente no verão. E outra questão que está mais atrasada, que a Câmara tem descurado mais, é a questão do saneamento básico. Praticamente não tem avançado, porque aqui já exige recursos mais avultados e normalmente são obras que ficam enterradas ou pouco visíveis. Mas isto também mais na questão das freguesias, não é, Sr. Engenheiro? A vila em si está razoavelmente bem servida, Sr. Engenheiro? Sim, creio que sim, mas nas freguesias não tem avançado essa questão. Continuamos com o sistema de fossas, né? E com todos os envolvimentos decorrentes em termos ambientais, em termos de comodidade das pessoas. E o Sr. Engenheiro acha como é que este problema podia ser resolvido? A questão das fossas não é sistema, não é, Sr. Engenheiro? Mas também uma ligação, digamos, a uma grande rede também, hoje tem custos extremamente elevados, não é, Sr. Como é que nós podemos ultrapassar isto? Eu creio que com hectares mais pequenas e maior número se pode contornar essa situação, mas penso que é urgente
Não é uma obra que seja para fazer de um momento para o outro, de um mandato, se calhar é uma coisa que exige mais tempo, mas que é para avançar. Agora, a Câmara tem feito é adiar e isso não é a solução. Eu não entendo, Sr. Engenheiro, o que é que leva que as câmaras descurem estes problemas tão fundamentais na vida das populações? É porque são obras que não são visíveis, não é? Se não são visíveis, obras que ficam enterradas. Exatamente, depois dão menos votos, não é? É mais fácil captar votos com viagens com a população idosa, com outras iniciativas assim que as pessoas participam e portanto, depois ficam, digamos, ganhas para votar. Para votar. E em relação ao abastecimento de água, Sr. Engenheiro, o Conselho tem possibilidades, há recursos, digamos, a água, não digo que abunde, mas é fácil conseguir água no Conselho, Sr. Engenheiro? Eu suponho que sim. As situações não são todas iguais, mas na minha terra temos uma nascente enorme, que aliás foi doada por um particular que doou à população, que depois, por sua vez, pôs à disposição da Câmara, e portanto a Câmara só teve que fazer a rede pública de abastecimento e, portanto, a água estava já disponível. Haverá outras situações mais complicadas, mas eu creio que nestas regiões serranas é fácil captar nascentes. Não será em todos os lados, mas penso que é. Portanto, isto seria uma obra que o engenheiro achava que, não digo que seja fácil, mas que, portanto, sim, primeiro é urgente e que se conseguia realizar no Conselho. Acho que sim. Sr. Engenheiro, enfim, todas estas ciências, digamos assim, e não só, têm contribuído bastante para um certo despovoamento do Conselho. Acho que Vouzela também não foge. Não foge à regra. Sr. Engenheiro, que medidas, para além disto que estivemos agora aqui a apontar, que outras medidas é que o Sr. Engenheiro vê que poderiam ser tomadas para evitar realmente esta saída da população? Portanto, outras medidas é a luta contra o encerramento de serviços. Né? A gente defendemos os serviços de proximidade na área da saúde, na área da educação. Portanto, a gente sabe que as escolas com poucos alunos também não são uma solução, não é? Portanto, as aldeias ficaram sem digamos, as crianças, porque portanto, como tinham poucos alunos, a escola fechou para irem para escolas. Mas isto aqui é causa e efeito, ou seja, engenheiro, há quem diga pronto, que os serviços fecham porque deixou de haver população. Exatamente, e não ao contrário. É como a história do ovo e da galinha, a gente já não sabe qual é que aconteceu primeiro, mas de facto é preciso evitar, mesmo que os serviços não sejam rentáveis, porque também se fôssemos só à procura dos serviços rentáveis, nunca ninguém tinha nada de distribuir cartas aí à população, porque isso não é rentável. Levar uma carta lá a uma aldeia lá da Serra, só se fosse a um preço exorbitante. Portanto, não se pode ter só a intenção o aspecto económico. Portanto, nós defendemos que, no aspecto da saúde, se as pessoas não tiverem serviços de proximidade, as pessoas não se sentem bem, vão morar para sítios onde tenham essas condições. Não é? E, portanto, que nós defendemos, somos contra o encerramento das urgências no Centro de Saúde de Vouzela, não é? Agora está aberto, mas é temporário. É temporário. O Sr. Engenheiro acha que há quem diga que isto também pode ser uma oportunidade agora de voltar. O Sr. Engenheiro acha que se fosse era bom. É possível? Se fosse era bom, não sei, não faço ideia, mas se fosse era bom. Pois, para além dos serviços de urgências, em termos de saúde, o Sr. Engenheiro acha que as freguesias têm postos de saúde, está relativamente coberto, ou também há grandes problemas, Sr. Engenheiro? Também há grandes problemas, mas havendo uma boa rede viária, também facilmente se deslocam, e desde que haja também transportes, não é? Isso é outra questão. Em termos de transportes, vamos ter uma rede viária boa, mas nem toda a gente tem transporte próprio, não é? Exatamente. Em transportes públicos, Vouzela não está muito bem servido, ou está sem. Eu não conheço muito bem a situação de todas as freguesias, mas sei que na minha freguesia existe 2 carreiras diárias, portanto, que dão para resolver, digamos, mais ou menos. A pessoa pode vir de manhã e ir ao meio-dia, pode vir ao meio-dia e ir à tarde, portanto, já não é mal de todo. Mas
mas provavelmente haverá algumas freguesias ou localidades que ficam mais afastadas das freguesias, dos centros de freguesias, que possam estar mais descuradas. Para além deste serviço, Vozela perdeu também o serviço da agricultura, não é, Sr. Engenheiro? Sim. Há pouco falávamos na distribuição do correio também. Será que também, enfim, hoje fala-se muito na privatização do CDT. Fala-se, tem andado a encerrar as estações de correio por tudo quanto é lado, né? Naturalmente, provavelmente também nos vai calhar em alguma vez uma situação dessas, né? A parte também de outras questões que já estão na calha, que é como o Tribunal, as finanças. Tudo isso contribui, de facto, para o despovoamento do Conselho. O Sr. Engenheiro acha que tem havido aqui realmente falta de atenção dos poderes locais que deixaram que este serviço se esvaziassem ou isto era inevitável, Sr. Engenheiro? Quer dizer, eu não sei se era inevitável, mas de facto também os poderes locais também não lutaram contra essas situações com muito... Porque normalmente vêm de governos que são do mesmo partido, das câmaras, e portanto, naturalmente os autarcas têm dificuldade em lutar contra medidas dos seus próprios partidos, não é? E portanto, não são eles lutarem, é mobilizarem as populações para lutar, não é? Portanto, e daí a importância de uma voz da CDU, por exemplo, nesses órgãos autárquicos. Assim, Vozela, ainda houve assim, algum movimento, Engenheiro? Acha que foi mal conduzido? Houve, mas... Não houve essa grande mobilização da população? Não houve essa grande mobilização, não. Mesmo na questão do encerramento das juntas de freguesia, também é outra questão que nós estamos contra totalmente e esperamos ainda um dia conseguir restituí-las ao povo, mas, de facto, não houve essa luta que... Em Vozela, no Conselho de Vozela, pelo menos, uma vez que a gente falou agora na reestruturação das freguesias, 3 uniões, foi Câmara e Carvalhal de Vermelhas, Fatões e Figueira das Donas e Passos Vilharigos e Vozela. Portanto, na opinião da CDU, isto é mau e a CDU está disposta, enfim, se for eleito, Engenheiro, fazer uma luta para reverter a situação. Sim, isso não é uma coisa que seja só a nível local, tem que ser uma coisa a nível nacional. A CDU propôs, de facto, lutar para que as juntas de freguesia em todo o país sejam restituídas, aquelas que foram extintas, sejam novamente postas a funcionar. Mas, desculpa, mas o Engenheiro não vê vantagens nenhumas, a CDU não vê vantagens nenhumas nesta união de freguesias? Não, repare, as pessoas têm que, para resolver qualquer problema, têm que se deslocar mais longe, né? Tudo isso contribui para as pessoas não sei agora como é que vai acontecer nas eleições, se vai haver mesa de voto em Carvalhal de Vermelhas, se não vai, mas se não houver, eu creio que pouca gente irá votar a Câmara, não é? Por exemplo. Em relação às mesas de voto, possivelmente mantém-se na mesma. Possivelmente mantém-se. Mas... Agora, os outros serviços... Mas isto agora aqui é um facto, pelo menos por enquanto, Sr. Engenheiro. Não há maneira de potencializar estas uniões agora, os serviços serem reestruturados de outra maneira nas juntas, que possam permitir às populações beneficiarem na mesma... Sim, depois depende já dos eleitos, mas provavelmente eles podem funcionar pelo menos um dia por semana, podem funcionar uns dias em Câmara, outros dias em Carvalhal de Vermelhas, tem lá instalações, podem. É uma hipótese, mas não sei se têm funcionários para isso, não têm. Normalmente, nestas terras pequenas, às vezes a junta são os eleitos, normalmente não tem funcionários, ou tem poucos, não sei se vão encarar a situação, mas isto depois já depende muito das pessoas que virem a ser eleitas. Cada eleito. De qualquer maneira, hoje o Engenheiro sabe que hoje com as novas tecnologias isto tudo se resolve em determinados problemas, não é? Sim, mas nem toda a gente... mesmo assim considera que nem toda a gente tem, que é um recuo na vida das populações. Tem um recuo. Sr. Engenheiro, falámos no despovoamento das freguesias, destes concelhos, e também outra situação que hoje se verifica muito, aliás, estará em paralelo, digamos assim, quase,
é o envelhecimento também da população. Nós hoje temos, e Vouzela é um concelho que tem quase o dobro da média nacional em termos de envelhecimento. Sr. Engenheiro, o concelho tem infraestruturas e serviços capazes de atender a esta situação, a situação desta população idosa? Ou acha que há muito ainda que fazer? O que é que poderá ser feito, Sr. Engenheiro? Eu acho que, desse aspecto, a questão não está assim muito má. Há apoio domiciliário, há centros de dia, agora estão a construir lares, até penso que se calhar estão a construir. Às vezes começa uma freguesia a construir um lar, começa logo a outra também a seguir. Se calhar até depois vai acontecer aquilo que aconteceu às escolas, daqui para algum tempo, mas não sei. Porque o pico dos idosos deve ser agora, né? À medida que eles vão morrendo, né? Vai diminuindo o número de idosos. E, portanto, há que ter. Eu acho que as instituições particulares de sociedade social deviam funcionar em rede, não cada uma isolada das outras, portanto, pensarem nestas coisas em conjunto, de maneira a rentabilizar também os equipamentos. Não acontecer que daqui a algum tempo fiquem alguns lares aí sem ocupantes. O Sr. Engenheiro acha que alguns destes equipamentos poderiam servir mais do que uma freguesia? Sim. E depois reestruturar nesta maneira? Desde que haja também o apoio domiciliário e os centros de dia, não é? Porque as pessoas para os lares só vão no último caso, não é? Portanto, em termos de lares, podia ser uma estrutura que abrangesse mais do que uma freguesia. Mas o Sr. Engenheiro entende que, presentemente, o Conselho está relativamente coberto nesse aspecto, ou que há algumas falhas, Sr. Engenheiro? Sim, o problema é conseguir atrair, digamos, casais jovens para viverem nas aldeias, junto da população idosa, porque, portanto, que cada um logo outra vida, não é? Porque senão as aldeias, portanto, começam a parecer quase um lar de idosos. Já, as crianças saem para as escolas que ficam longe. Portanto, se não houver incentivos a casais jovens que se fixem nas aldeias e que possam dar outra vida às populações idosas, o problema é mais complicado. E assim de incentivos, Sr. Engenheiro, na sua perspectiva e da CDU, pensavam porquê? O que é possível fazer para que realmente os jovens se fixem? Em primeiro lugar, é preciso que se sintam bem, não é? É preciso desmistificar um bocado a ideia de que a qualidade de vida é nas cidades, porque não é. Eu pelo menos para a minha experiência, eu considero que tenho mais qualidade de vida aqui na aldeia do que tinha lá em Lisboa quando estava a trabalhar. E é preciso, portanto, como eu já disse, é preciso criar condições para que as pessoas se sintam bem a morar nas aldeias, tenham bons acessos, possam trabalhar até alguma distância, mas portanto, se não tiverem que pagar portagens também facilmente se deslocam. E isso de facto traz outra vida para associações criativas, as pessoas depois têm os seus tempos livres e portanto podem dar outra vida às aldeias, que colher ao mesmo tempo a experiência das pessoas idosas, mas também dar outra dinâmica às populações. Fundamentalmente residirem ali. Poderão até nem ter o seu emprego, não é assim? Exatamente. Mas também é importante que o Conselho, pelo menos o Conselho, dê emprego. E nessa perspectiva, Sr. Engenheiro, do emprego, Vouzela acha que poderá atrair jovens? Sr. Engenheiro? Portanto, Vouzela tem 3 parques industriais, alguns estão mais ou menos ocupados, outros têm menos. Mas uma coisa que me preocupa é não se vê em instalação de indústrias que usem, por exemplo, a matéria-prima produzida aqui na região, nomeadamente a madeira. A gente tem a floresta que todos os anos arde porque não é limpa, mas não é limpa porque também não é rentável. Portanto, faz-me espécie não haver empresas que se instalem nesses parques industriais e que utilizem essa matéria-prima. Porque a madeira, a não ser a questão da celulose, né, para a pasta de papel, mas há madeira que é uma matéria nobre, madeira de carvalho, de pinho, sem ser a questão do eucalipto. Portanto,
Indústrias que na área do mobiliário era Sr. Engenheiro? Sim, tudo o que pudesse utilizar era uma mais-valia porque tornava, por um lado, dava emprego, por outro lado, também tornava a floresta mais rentável. E qual será a razão, Sr. Engenheiro, porque os investidores desta área não parecem Vozela? Bem, isso eu não sei. É aqui o poder local aqui também tinha um papel? Sim, também pode incentivar. Dando condições especiais de fixação, sim. De vendas dos lotes. Exatamente. Mas os 3 parques industriais que me disse, que Monte Cavalo, Queirã e Campia, estão plenamente apreciados, Engenheiro, hoje, ou acha que ainda falta muito e que isto poderá ser um obstáculo a que as pessoas venham não encontrar ainda em condições no próprio parque para... Não sei, eu acho que o Vozela de Monte Cavalo acho que tem já condições mínimas. Os outros nem tanto, mas que podem ainda ser melhorados em alguns aspectos. E depois isto passaria pelo preço, se calhar mais convidativo, ou a parte da CDU acha que terá outras medidas para além do preço do terreno, outras medidas que conseguissem atrair investidores? Tudo que pudesse contribuir para atrair investidores era bom, mas o que agora pode ter mais facilmente é o preço do terreno, é o preço dos lotes. Aí é uma questão que pode tomar de imediato. Depois é uma questão de incentivar também Mas há outros fatores que fogem um pouco os custos de produção da eletricidade, isto tudo, mas isto foge já ao poder local. Exatamente. Mas, Sr. Engenheiro, que setores aqui, em termos no Conselho de Vozela, quais são os setores que considera realmente vitais e prioritários para o desenvolvimento do Conselho? Para além da indústria, como disse, pronto, seria importante conseguir algumas indústrias e, essencialmente, aproveitando realmente os produtos que existem, a madeira, nomeadamente. Mas, para além do setor industrial... Também o setor agrícola e agropecuário, também penso que deve merecer apoios da Câmara, mesmo em termos das explorações de caráter familiar, portanto,